Olá, meus queridos irmãos, a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria poder, nesse momento, entrar em seu lar, entrar em sua casa, para a gente poder ter um momento de oração na presença de Deus. Hoje, iniciando um pouquinho mais tarde, por causa de uns problemas técnicos aqui, a internet não estava tão boa, por isso que a gente não iniciou às 9 horas, o nosso horário de todos os dias. Nós estamos empenhados nesse propósito de orarmos durante 21 dias com a igreja, buscando o avivamento, buscando renovação espiritual, buscando uma vida com Deus, buscando uma vida mais próxima do Senhor. E eu quero já ir dando as boas-vindas aos irmãos que estão chegando, que estão se aproximando, para que a gente possa juntos buscar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos, antes de orar, refletir um pouquinho sobre a amizade com Deus por meio da oração, obviamente. E antes da gente entrar na questão da oração mesmo, fazer uma reflexão da oração, eu te convido a gente orar, a buscar a presença de Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos entrar em tua santa e preciosa presença em oração, e fazemos isso firmados no sacrifício de Jesus, quando ele abriu-nos um novo e vivo caminho que nos dá acesso direto ao trono da tua graça. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar as pessoas, os irmãos que estão nos acompanhando nessas lives, ó Deus, todos os dias, e também aqueles que terão a oportunidade de nos assistir posteriormente. Que o Senhor possa abençoar rica e abundantemente a vida de cada um. Permita que na manhã de hoje, Senhor, os céus se abram sobre as nossas vidas e a tua glória possa se manifestar em nós, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração e glorifica teu nome, Senhor, em todos os detalhes de nossa vida. Com gratidão, nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Hoje eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com você, um texto bem conhecido, na verdade, um versículo bem conhecido, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo, ele é muito significativo e ele nos transmite uma mensagem de motivação, uma mensagem de fortalecimento. Quando Jeremias profetizou para os filhos de Deus, para o povo de Israel, a nação estava vivendo numa situação muito difícil. A nação de Judá seria levada em cativeiro para a Babilônia e enfrentaria todos os horrores de uma nação que é subjugada por uma outra nação, de um povo que é vencido por outro povo. E é exatamente nesse contexto de dificuldade que Deus vai e faz traz uma palavra de motivação para aquele povo que viveria em meio à dor e em meio ao caos. Deus usa o profeta para dizer: clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra clamar, no sentido original mesmo, significa, irmã Sayonara, irmão Rafael Aquino, significa gritar em alta voz. Obviamente que está falando de algumas formas de grito. Pode falar de um grito no sentido literal, quando em agonia, quando sem perspectiva, a pessoa abre a sua voz estrondosamente e clama a Deus. A segunda forma de entender
é o grito da alma que está aflita, que está angustiada, da alma que está sem perspectiva e que está precisando do socorro divino. Deus diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Que a palavra está escrito mais ou menos assim: clama a mim e eu te responderei, te darei aquilo que tu me pedes e até aquilo que tu não me pedes eu te concederei. Então é basicamente isso que o texto da palavra de Deus está nos dizendo. E hoje pela manhã eu gostaria de, seguindo aquela linha de raciocínio de que a oração é uma oração que nos leva a um relacionamento com Deus. Eu falei no nosso primeiro encontro que Deus é comunidade, e falamos da questão da Trindade. No segundo dia eu falei da importância da relação que leva à comunhão entre os irmãos. Quando os irmãos oram juntos, buscam junto a presença de Deus, isso traz fortalecimento diante do Senhor. E hoje, continuando, eu gostaria de falar sobre amizade e oração. Isso porque, quando compreendemos que a oração não está na esfera do que fazemos, mas sim na esfera dos relacionamentos, aí a gente vai ver que a oração é uma questão de postura e atitude, e não uma questão de técnicas corretas. Não é algo nobre que realizamos para Deus. O fato de não compreendermos a necessidade que nossa alma tem desse relacionamento faz com que a oração não entre na lista de nossas prioridades. Nossa vida, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está voltada para o exterior, para o mundo exterior. E aí nós dedicamos tempo, dedicamos recursos para manter uma boa dieta, além de trabalharmos sem parar, e não temos tempo para comunhão com Deus, porque estamos tão absorvidos pelas coisas desse mundo exterior, desse mundo material, e aí não temos tempo para a comunhão com Deus, que é Ele quem alimenta a nossa vida interior. Meus queridos, por essa razão, mesmo tendo entregue nossa vida a Cristo, estando fielmente ocupados na vida religiosa e praticando boas obras, nós não encontramos alegria, não encontramos satisfação, não encontramos sentido, e dessa forma ficamos vazios, porque não estamos alimentando a nossa vida interior por meio dessa oração com o nosso Deus, que gera amizade, que gera proximidade, que gera comprometimento. Olhe, presta atenção, nós nos enganamos achando que nossas realizações, nossa ocupação e o fazer no mundo fazem diferença e nos dão significado. Philip Yancey relata a história de Ben Peterson, quando o médico disse a Ben que ele deveria ficar de repouso absoluto por 6 meses. Como único pastor de uma comunidade, ele ficou desesperado com a notícia. Por frustração e tédio, a história vai nos contar que ele começou a orar pelos membros da sua igreja. Agora veja bem, o tempo de oração, com o passar das semanas, se tornou prazeroso. E já no final do seu tempo de convalescença, ele orou, dizendo: sabe, foram maravilhosos, Senhor Deus, esses dias prolongados que passamos juntos. É uma pena que eu não tenha tempo para isso quando eu estou bem de saúde. E a resposta de Deus veio rápida e cortante. Bem, quando você está com saúde, você tem exatamente o mesmo tempo que tem quando está doente.
São as mesmas 24 horas nos dois casos. O problema, dizia Deus para ele, é que quando está bem, você pensa que é o encarregado. Quando está doente, você percebe que não o é. Ou seja, isso é uma coisa extraordinária. Deus levou esse homem a uma situação de convalescença para fazer ele parar um pouco de se preocupar tanto com esse mundo exterior, com as coisas que são desse mundo da terra, e disse, para um pouco. E ele, parado, convalescendo, não tendo o que fazer, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Entenderam? E começou a orar por obrigação. Mas, de repente, a oração foi se tornando prazerosa. E quando ele saiu daquele estado de doença, de convalescença, ele disse que aquele tempo com Deus tinha sido maravilhoso. Pena que, quando ele estava bem, ele não conseguia agir dessa maneira. E Deus diz, olha, você tem tempo. O dia não mudou, o dia continua sendo 24 horas. O problema é que você dá prioridade a tudo, mas você não dá prioridade a mim. Irmãos, presta atenção. O relacionamento com Deus, por meio da oração, coloca a vida na perspectiva correta. Como é que está a sua vida com Deus? Nenhum de nós, presta atenção, está ocupado demais para as coisas que consideramos ser prioridades. Só estamos ocupados demais para aquelas que damos menos importância. Podemos viver pelo relógio, porém mais importante é vivermos por nossas prioridades. Todo mundo encontra tempo para as coisas que consideram prioritárias. Quando a amizade é uma baixa prioridade, não temos tempo para os nossos amigos e podemos, de semelhante modo, não temos tempo para a oração. Você já pensou que quando você diz, eu não tive tempo de orar, você não está priorizando a tua amizade com Deus? Você não está priorizando aquele encontro que te leva a uma comunhão de amor com o teu Pai Celestial. E hoje a nossa reflexão será menor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você pensar. O que precisa mudar em sua vida para que a amizade com Deus seja a prioridade? Pense nisso, avalie isso e responda a isso. Que Deus abençoe sua vida, irmã Edvânia, que Deus abençoe sua vida, irmãos que estão chegando. Então pense nessa situação. O que precisa mudar em sua vida para que a amizade com Deus seja a prioridade? Porque se você não tem tempo para orar, você não tem tempo para cultivar essa amizade com o seu Pai Celestial. Jesus conta em Lucas capítulo 18 a parábola de dois homens que vêm ao templo para orar. O fariseu, que domina a teologia, que tem uma vida moral ilibada, que pratica o jejum, que é dizimista fiel e que tem o hábito de orar, mas que se aproxima de Deus com o coração afastado de Deus. Aí a Bíblia fala sobre um outro homem, que é o cobrador de impostos. A Bíblia chama ele de publicano. Um homem reconhecidamente pecador e traidor do povo judeu, sem vida religiosa. Mas esse homem naquele dia se aproxima de Deus, ciente de sua culpa, clamando por misericórdia e fala do seu coração. Enquanto o fariseu se justificava na oração, dizia, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse pecador, eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo, então eu sou o cara, eu estou de boa contigo aí. Mas esse publicano não ousava nem erguer a cabeça e dizia, batendo no seu peito, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E aí Jesus termina a história dizendo, qual dos dois voltou para casa justificado diante de Deus? E ele deixou claro, presta atenção, ele deixou claro que orar não é cumprir um dever,
não é bater o ponto com Deus, não é discar um número de emergência quando as coisas não vão bem, ou uma tarefa para ser riscada da lista de afazeres diários. Orar, é isso que Jesus está mostrando aqui. Orar é um diálogo honesto com Deus, que parte de uma atitude correta. Quem foi que teve uma atitude correta diante de Deus? Foi o fariseu ou foi o publicano? A gente vai ver que diante de Deus, quem saiu justificado foi o publicano pecador. Porque ele ali não estava batendo um ponto, ele não estava cumprindo uma obrigação religiosa, ele estava abrindo o coração com Deus, reconhecendo que Deus é santo e que ele é pecador. Então, meus queridos, vamos desenvolver essa intimidade, essa amizade mais profunda com Deus por meio da oração, certo? Então, hoje nós vamos parar por aqui para que a gente possa orar. E nós vamos, neste momento, te convidar para a gente buscar a Deus. E eu quero orar junto com você. Eu não quero que você fique apenas ouvindo a oração, mas participe da oração. Enquanto a gente vai colocando as necessidades diante do Senhor em oração, você vai orando comigo, vamos orando juntos nesse momento, tá bem? Amanhã nós teremos a continuação desse assunto, porque como eu falei, nossas lives, nós não queremos que elas fiquem tão estendidas, nós queremos ser bem objetivos, mas nós queremos focar em orar, tá bom? Então vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai Celestial, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por este momento precioso de oração, quando entramos em tua santa e preciosa presença, ó Deus amado, para colocar a nossa vida diante do Senhor. Hoje eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela vida, pela paz, pela alegria que temos em Deus, pelo privilégio de nos identificar como seres que vivem no planeta Terra e que foi gerado com um propósito de viver para o louvor da tua glória. E é tão bom a gente poder encher os nossos pulmões de ar e oxigenar, Senhor, cada órgão do nosso corpo, através, ó Deus, desse oxigênio que é, ó Deus amado, liberado permanentemente pelo Senhor para sustento e preservação da nossa vida. Quero te louvar, Senhor, te agradecer pela provisão, porque é o Senhor que derrama chuva para regar a terra, para que ela brote e frutifique, e o Senhor derrama chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus, porque o Senhor cuida da sua criação, independentemente da gente, ó Deus, errar, da gente falhar, do ser humano ter afastado o seu coração do Senhor. O Senhor cuida da sua criação, e isso, ó Deus, é tão maravilhoso, isso é tão fantasticamente belo e extraordinário. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és aquele que cuida de nós, Tu te preocupas com os mínimos detalhes de nossa vida. Tu estás interessado com cada coisa, com cada situação que acontece em nossa vida. Meu Pai, eu te peço na manhã de hoje que o Senhor também venha perdoar os nossos pecados, lavar o nosso coração com o teu sangue. Ó Deus amado, tudo aquilo que temos feito por pensamentos, palavras, obras, visão, audição, lava-nos com o sangue precioso de Jesus e nos purifica, Senhor, de todo mal, nos transforma de glória em glória, ó Deus, na imagem do Filho de Deus. Quero colocar neste momento, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos acompanhando agora ao vivo nesta live e abençoar aqueles que terão a oportunidade de nos assistir posteriormente, ó Pai, que o Senhor entre com providência em cada casa, em cada lar, em cada família. Olha, meu Deus amado, para aquilo que o inimigo tem procurado fazer nos lares, na vida das famílias, desestruturando pessoas, provocando separação, divórcio, gerando mágoa, gerando rupturas emocionais. Tu és um Deus que pode entrar com providência para restaurar alianças quebradas, partidas, laços desfeitos. O Senhor é um Deus
transformador, o Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus que muda histórias, o Senhor é um Deus que transforma situações. Olha para aquelas pessoas que estão sofrendo no leito de dor, nos hospitais, aqueles que estão em fase terminal, ó Deus, aqueles que estão sofrendo dores lacinantes. Alivia, Senhor, essas dores, repreende as enfermidades, traz cura para o teu povo, mas traz, sobretudo, certeza, segurança de que em meio à dor, em meio às dificuldades, o Senhor está conosco, o Senhor está presente para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encher dessa alegria que independe das circunstâncias. Pai, eu te peço ainda que tu entres com providência na vida daqueles que estão desempregados, na vida daqueles que estão sofrendo, na vida daqueles que estão, ó Deus amado, sem condição de estar assumindo as suas responsabilidades financeiras. A tua palavra nos diz que tu és Jeová Jiré, tu és o Deus de toda provisão, tu és o Deus que supre as necessidades, tu és um Deus todo suficiente, tu és um Deus mais do que suficiente, e o Senhor é aquele que enche de bens a nossa boca, e é o Senhor que diz que tu nos prometes, ó Deus, que nós comeremos o melhor dessa terra, Senhor, e nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos nos milagres do Senhor. Eu quero abençoar nesse momento os pastores, presbíteros, diáconos, a liderança da tua igreja, os membros da tua igreja, esses irmãos queridos que estão aqui comigo na manhã de hoje, ó Pai, e o Senhor conhece cada necessidade, cada um. Estende as tuas mãos poderosas, que a tua igreja venha experimentar um avivamento, uma renovação espiritual, uma mudança de vida, que a tua igreja venha, Senhor amado, ser sacudida pela chama pentecostal. Abençoa os irmãos que se envolveram na campanha Casas de Paz, Lares de Paz, o irmão, Senhor, novos convertidos, irmãos que são oficiais da igreja, tem vários níveis de pessoas que se envolveram nesse projeto Casas de Paz, única e exclusivamente motivados por amor, única e exclusivamente motivados pela obediência e pelo desejo de cumprir a ordem imperativa de Jesus quando nos enviou a todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Enche, Senhor, esses irmãos, essas irmãs do teu Espírito Santo, da tua graça e da tua sabedoria, para que eles possam fazer um trabalho extraordinário que venha glorificar o teu nome. Ó Deus amado, e que haja salvação, que haja libertação, que haja reconciliação, que haja cura, que haja milagre de Deus através da vida dos teus filhos. Eu cubro essas pessoas com oração, declaro que o manto de Deus está sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos. Abençoa-nos logo mais à noite no culto de celebração, ó Deus, por mais um ano de vida, de existência do ciclo de oração da igreja. Será, ó Deus, uma grande festa espiritual, um culto de alegria, de gratidão, de ação de graças ao Senhor, por mais um ano de vida em que a igreja tem orado, tem procurado buscar a tua presença. Que o teu povo hoje possa ser envolvido com a tua glória e que haja uma atmosfera de adoração e de glorificação ao Senhor. Ó Deus, dai-nos um dia de paz, um dia de conquistas espirituais, um dia proveitoso em tua presença. Para o louvor da tua glória, Senhor, eu oro com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final da nossa live. Hoje, como eu falei, iniciamos um pouquinho mais tarde, por alguns problemas técnicos aqui relacionados à internet, mas sempre às 9 horas, esteja atento, avise, divulgue. Hoje eu não pude, inclusive, mandar uma divulgação nos nossos grupos, mas nos ajude divulgando. Abraçar mais uma vez a irmã Edvânia, a irmã Sayonara e os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã,
esse aparelho que eu uso não me oferece recurso de ver todo mundo, mas esteja se sentindo abraçado por mim, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é muito importante, muito especial, e você não sabe como você nos ajuda nesse momento, quando nós entramos na live para fazer o trabalho. A Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu tenho visto, irmã Edivânia, que você tem divulgado, e isso é muito bom. Irmã Luciana Carmo, que tem estado conosco, a irmã Brenda, os nossos pastores que entram para participar, para nos acompanhar. A gente tem sido acompanhado por pastores e igrejas de várias partes do Brasil. A Igreja Presbiteriana Renovada, para você que de repente não conhece, é uma igreja que está em várias partes aqui da cidade, mas a igreja que nós temos o privilégio de pastorear está na Rua Desembargador Frota, número 215, aí no Parque São José. Os nossos cultos terça, quinta e domingo, e você é muito bem-vindo, tá bom? Para celebrar a Deus. Tenha um dia abençoado. Um beijo no seu coração.